algo estranho está acontecendo, hein? BRICS, você já ouviu falar? Está por dentro de tudo isso que está acontecendo ao seu redor? Se você não conhece esse assunto com profundidade, ou quer saber e quer compartilhar comigo quais são as complicações dessa estratégia, onde o Brasil está colocando novamente os seus pés, fica comigo nesse vídeo e não se distraia. Fala riquezas, Edu por aqui. Olha, esse canal aqui tem o propósito de trazer conteúdo para você a respeito de finanças, economia, investimento, educação financeira, tudo que vai ajudar você a tomar decisão, a melhor decisão sobre o seu rico dinheiro. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que trazemos aqui semanalmente. Olha, eu não sei se você já ouviu falar, do BRICS. É o nome dado a um grupo de países emergentes que tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto. Nome bonito aí para essa cooperação econômica. Esse grupo é formado hoje por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vou repetir: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS não é um bloco econômico, como propriamente dito, mas sim é um mecanismo, olha a palavra interessante aqui, um mecanismo internacional de atuação das principais economias emergentes do mundo atual. Ou seja, na verdade, o que a gente está olhando, o que é o BRICS? O BRICS é como se fosse uma grande cooperativa, uma grande associação onde países vão se ajudar para crescer juntos. Só que daqui a pouquinho eu já vou falar para você qual é que é o meu ponto de vista sobre isso, o que é o ponto de atenção nessa questão de crescer juntos. Então o BRICS ele é composto por nações emergentes que apresentam a maior taxa de crescimento nos últimos anos. Até parece que o Brasil poderia estar ficando fora do BRICS, falando em taxa de crescimento dos últimos anos. O BRICS é importante para a economia mundial, segundo dizem especialistas, e principalmente os políticos, e para a maior inserção das economias em desenvolvimento internacional. Olha só, o BRICS, por exemplo, ele tem um banco próprio. O banco é o novo banco do desenvolvimento, é o Banco do BRICS. O Banco do BRICS, ele é como se fosse uma caixa, um grande banco, onde os países colocam o seu dinheiro para financiar projetos para outros países. Então, outros países podem acessar esse banco do BRICS e também pegar dinheiro para financiar os seus projetos. Seria basicamente, se a gente fosse comparar aqui, talvez grosseiramente, como o FMI. Então os países eles acabam se emprestando dinheiro, e como tem que ter uma conversão de moeda, enfim, um controle internacional, aí entram esses bancos mundiais. Bom, e aí já está uma forma de os países aumentarem o seu endividamento. Tá ligado naquela questão da dívida externa? Pois é. Havendo um banco que financia projetos, existe o risco do aumento do endividamento dos países. Tudo bem? Você vai me dizer, ok, isso é para financiar projetos, para ajuda humanitária, para ajuda do desenvolvimento desses países mais pobres, e quanto a isso, eu realmente não sou contra. Agora, outro ponto importante, toda vez que um país pegar emprestado desse banco do BRICS, o que acontece? Outros países terão que colocar dinheiro neste banco. E aí é um grande risco, porque países vão colocar o seu rico dinheirinho nesse banco para financiar projetos internacionais e podem, com isso, estar deixando de financiar projetos dentro do próprio país, como se fosse uma casa. É como se você for comparar a sua casa e você pega o seu dinheiro, ao invés de você pagar, por exemplo, educação para o seu filho, você trazer alimentação para casa, você fazer a manutenção do seu carro, a manutenção da casa, comprar uma roupinha para você, você pega esse dinheiro e empresta, coloca no banco, depositado lá para financiar outros projetos. Então o que acontece? Tudo bem, se você pegar esse exemplo que eu dei agora do investimento particular, tudo bem, você vai deixar de gastar aqui, vai colocar o dinheiro no banco e a partir desse dinheiro você vai ganhar juros, você vai aumentando seu capital. Agora, será que essa é a mesma lógica do Banco do BRICS? Será que o Brasil, por exemplo, ao colocar dinheiro no Banco do BRICS para financiar projetos internacionais, vai ganhar pago sob juros, correção monetária, tudo certinho? Qual vai ser a taxa que vai ser praticada?
Será que aqui nós brasileiros ainda vamos pagar taxas altíssimas sobre dinheiro que nós precisamos pegar para financiar os nossos projetos? Por exemplo, para fazer as nossas empresas crescerem, e o Brasil colocando dinheiro no Banco Internacional simplesmente por uma política de boa vizinhança e emprestando dinheiro sem retorno financeiro? Seria igual você na sua casa, diferente do exemplo que eu dei há pouco, ficar emprestando dinheiro para outros, para amigos, para colegas e não trazer comida para casa e não pagar uma boa educação para o seu filho. E com isso, ao meu ver, existe um grande risco. Por quê? Quando você quer colocar todos os países no mesmo nível, imagine que você tem um país mais desenvolvido e um país menos desenvolvido, este mais desenvolvido vai acabar financiando projetos do menos desenvolvido e, consequentemente, vai ter que haver um nivelamento. E o nivelamento vai ser, não este país aqui subir ao mesmo nível daquele mais desenvolvido, mas sim, à medida que ele sobe, o outro desce. Isso se chama igualar as economias. E aí, sempre vai ter alguém que vai sair perdendo nessa história. Aliás, eu não sei se você lembra um pouco da história recente, mas quem entrou no BRICS? Qual foi o presidente, a presidente que estava na época, presidente que entrou no BRICS? A excelentíssima senhora Dilma Rousseff. Foi na gestão da Dilma Rousseff que ela entrou, assinou o acordo do BRICS. E agora, quem é presidente do banco do BRICS? Você sabe? Dá uma pesquisadinha por aí. Ela mesma é a presidente do BRICS, indicada pelo presidente Lula. E agora, em agosto de 2023, nós tivemos o encontrão do BRICS, o encontrão internacional. E, inclusive, eu vou compartilhar com você aqui na tela, e inclusive foi publicado aqui no G1. O encontro do BRICS aconteceu no metro quadrado mais caro da África. Diz o repórter aqui, dá raiva e machuca. Morador de Alexandra, cidade pobre, aonde Mandela morou, todos nós conhecemos, lembramos o grande líder Mandela, lamenta a cúpula dos emergentes no enclave rico de Joanesburgo, espelho do país mais desigual do mundo. Agora eu pergunto para você, foram lá para a África fazer, então, o BRICS, o encontro do BRICS. Vocês acham que eles foram lá para a região mais pobre da África? Se a proposta do BRICS é a igualdade econômica e social, por que a cúpula do BRICS se reuniu no lugar do metro quadrado mais caro da África? E olha só, a matéria ainda segue aqui. A pobreza na Alexandra de Mandela contrasta de forma brutal com a riqueza do palco escolhido pelo governo sul-africano para sediar a 5ª cúpula do BRICS, ou seja, um encontrão dos líderes do BRICS. Segue aqui ainda. O encontro que reuniu os líderes do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, nessa semana aconteceu em Sandton, uma área na região metropolitana de Joanesburgo. O lugar é conhecido popularmente como o metro quadrado mais caro da África e fica a 6 quilômetros de distância de Alexandra. Lá, diz o repórter, os telhados de zinco dão lugar a arranha-céus envidraçados com design moderno que abrigam multinacionais de faturamento bilionário, como mineradoras, como a Anglo e empresas de tecnologia. E não é só isso aqui, hein? Eu vou trazer mais aqui dessa reportagem, muito interessante. Estou compartilhando o site aqui para você ver que é uma fonte aqui pública. As ruas sem pavimento, descritas por Mandela, dão lugar a vias largas, nas quais carros oficiais desfilaram ao longo dos últimos dias carregando presidentes, ministros e empresários dos países dos BRICS. É nessa área, diz a reportagem, por exemplo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua comitiva ficaram hospedados. A poucos metros do centro de convenções, onde a cúpula é realizada, fica um complexo comercial conhecido como Mandela Square, ou Praça Mandela. Bom, agora que você chegou até aqui, viu um pouquinho dessa realidade, acho que você já tem condições de deixar um like nesse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, e também deixar o seu comentário aqui sobre o que você acha desse tal de BRICS. E aqui uma outra notícia, onde já fala aqui do jornal Valor Econômico, Banco do BRICS quer fazer a primeira emissão em reais ainda neste ano, olha só. Então é prova, né? Dilma Rousseff quer acelerar o uso de moedas locais no financiamento, mas a desdolarização tem limites. Então é prova de que o Brasil sim quer colocar dinheiro neste banco do BRICS aí para financiar projetos internacionais.
Pergunto a você, existe tanta riqueza aqui que a gente pode estar colocando dinheiro para financiar projetos internacionais? Ou será que o Brasil ainda tem muitas demandas de colocar dinheiro aqui dentro para fazer projetos crescerem e desenvolverem aqui, né, na nossa própria terrinha brasileira? E não só essas barbáries desse encontrão do BRICS que aconteceu aí na África, né, agora em agosto, já foram convidados 6 novos membros, né, para compor então o BRICS. Olha só, então aí, líderes dos atuais membros do BRICS reunidos na África do Sul, líder do Brasil, líder da China, líder da África do Sul, líder da Índia e o líder representante da Rússia. Olha só, a Rússia, você sabe com quem a gente está falando aqui, né? E agora, então, fruto desse encontro, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia foram convidados a entrar no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 24. Segundo o anúncio do presidente da África do Sul, o anfitrião, então, da 15ª cúpula do bloco que acontece em Joanesburgo. E o maior risco que ainda vejo na ênfase desse tipo de participação e cooperação internacional é que começam a haver tantos projetos, tantas demandas, tantos investimentos, tanto dinheiro colocado, que os próprios órgãos de controle acabam não conseguindo acompanhar tudo e acaba dando margem, né? Quando é muita água rolando embaixo da ponte, aí é muito dinheiro rolando, pode às vezes dar aqueles pequenos desvios, aqueles pequenos vazamentos, né? Que obviamente não são intencionais, mas podem estar acontecendo. Já que você chegou até esse ponto do vídeo comigo, quero o teu like, eu quero o teu comentário sincero aqui embaixo. O que você acha do BRICS? Quais são os benefícios? Será que eu exagerei na dose aqui, falando dos riscos, a minha opinião do que eu acho sobre o BRICS? E o quanto isso pode estar afetando a economia do Brasil e o desenvolvimento do nosso país? E não se esquece de clicar no banner que está aparecendo aqui ao centro do vídeo para nós nos encontrarmos no próximo episódio. Te vejo lá, não se distraia.